Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou emocionada. Eu sou oral, minha gente. Quando eu fico nervosa, eu sorrio muito. Mas esse choro hoje é de gratidão, Jair. Gratidão, porque muitas pessoas aqui falaram de suas dores. Eu quero falar de superação. Do quanto a TRG me fez superar. Superar bloqueio, superar medo, superar escassez, superar tantas coisas, Jair. Eu queria muito hoje vir aqui te falar uma coisa muito sensacional. Lá onde eu moro, em Petrolina, não tinha terapeuta de TRG quando eu fiz minha formação. Foi muito desafiador. E quando eu vi lá no YouTube, você sabe, e da toda a minha história, trajetória, e as coisas foram acontecendo assim numa velocidade tão grande que eu esqueci de mim para querer transbordar tudo isso na vida de pessoas. Então, eu saía feito uma criança, dizendo, olha, eu descobri uma coisa que me ajudou muito, isso pode te ajudar. E eu falava muito isso para as pessoas, Jair. E aí, às vezes, eu chegava nos lugares e era uma autoridade assim, sabe? Porque eu creio muito que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E teve muitas pessoas, as meninas que vieram aqui comigo, que às vezes eram pessoas comuns, que eu via como eu, comum. E eu olhava para elas e eu dizia, teu traço de caráter faz você ter tanto recurso. Por favor, vamos ativar o que você tem. Tem muita coisa forte dentro de você. Você não sabe a mensagem que você carrega. E eu começava a falar com as pessoas. E hoje, lá em Petrolina, só que eu conheço, que eu trouxe para a TRG, são 15 terapeutas. Caramba! Jair, sabe o que é incrível? As pessoas falam, Ruth, mas você é terapeuta. Por que você fica chamando as pessoas para ser terapeuta junto com você? E eu falo, eu não dou conta, é muita gente. As meninas ali falando, Ruth, você turbina teu Instagram? Eu disse, eu não tenho agenda para turbinar meu Instagram. Porque sem turbinar, a agenda é super lotada, Jair. É lista de espera. E tem pessoas que falam, Ruth, só quero se for com você. Cheguei aqui, já ouvi isso aqui hoje. Ruth, já fiz com outros, mas eu só quero se for com você. E é como se fosse a última chance, esse se for com você. E aí eu comecei, sabe? Teve pessoas, o William Olive tá ali, ele conhece uma pessoa que batia shake já aí, ganhando R$500 por mês. Caramba. E eu olhei para essa pessoa e eu disse, aí não é teu lugar. Vem comigo. Eu falo, cola na minha que é sucesso, que eu sou queridinha de Jesus. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Colou na minha. E hoje ela é terapeuta e ganha mais de R$5.000 por mês. Salário que ela nunca ganhou na vida. E outro dia ela chegou lá no consultório. Ruth, você tá aí? Eu digo, só tenho 40 minutos para almoço. Ela, me dá esses 40 minutos para almoçar comigo? Eu pago o teu almoço. Eu, tudo bem, eu fiquei assustada. E aí ela chegou lá com um presente para mim, caríssimo. Aí, chique, tá muito caro. Gente, eu só usava Avon, peraí, que eu não sei fingir costume. E aí, quando ela passou lá para agradecer, eu disse, o que é que eu te fiz para você estar trazendo tudo isso de volta? Ela falou, você não tem noção como você mudou a minha vida. Um conselho seu, uma oração sua, um pegar na mão, você me mostrou o quanto eu podia. E hoje você transformou a minha vida. Jair, são tantas vidas transformadas, são pessoas que antes a gente conhecia na rua, era uma pessoa que se achava simples, atendendo, uma simples atendente. E hoje se olha assim e diz, doutora, a senhora me mostrou o caminho. Hoje eu não sou a mesma pessoa que eu sou. Eu não vivo a mesma vida que eu vivo. Já é transformador, assim. As pessoas param na rua, às vezes abraçam e você fica... De onde vem tanto carinho? E as pessoas olham, você trouxe para mim e não me cobrou nada por isso. Porque eu entendo que é dano que se recebe. Se hoje eu dou a essas pessoas, eu quero olhar nos seus olhos hoje, professor, e lhe agradecer. Porque foi um dia o senhor sarou minha alma, me mostrou o caminho... E o Senhor me deu a oportunidade de mudar a minha vida. Se hoje eu ando de avião, viajo com a minha família, nunca entrei no hotel, o Senhor me proporcionou isso, Jair. Você não está entendendo, isso se chama dignidade. Eu vendia pamonha, eu achava que eu ia morrer trabalhando em casa de família, Jair. Mas você me mostrou que eu era capaz de mais. Você restaurou dentro de mim coisas que eu sempre orei e jejuei e não era demônio, não era falta de Deus. Não era porque eu era atrofiada. Mas sabe o que é incrível, Jair? Hoje tem pessoas, eu atendo pessoas hoje em mais de 8 países do mundo. Me sinto internacional, graças a Deus e a você. É tantas pessoas de tantos lugares. E sabe o que é incrível? Outro dia eu estava em uma vigília, em muita oração. E eu não estou falando isso aqui desmerecendo quem é servo de Deus.
Mas tinha uma pessoa lá, 40 minutos orando para expulsar tal, e disse, não, chama a Ruth. E aí, quando eu cheguei assim, eu olhei assim, eu vi que a menina era muito esquizoide, e na hora eu, tomando a sabedoria, parei aquele ciclo de tanta repetição, sangue, justo e potência, sangue, justo e potência. Gente, vocês estão piorando a situação. Calma, aí resolvi e tal, e a pessoa, assim, em 20 minutos, a pessoa estava bem restaurada, se levantou, saiu andando, e a mãe dela disse, essa menina é crente ou ela é alguma coisa? E eu agradeço a Deus, Jair, porque a sabedoria, ela realmente liberta. Você plantou em mim essa semente e eu quero aqui lhe agradecer em público, porque no oculto, onde todas as coisas são formadas, você nunca viu, Jair, as lágrimas que eu derramei, você nunca viu eu vender pamonha, você nunca viu eu trabalhar até 1h da madrugada fazendo faxina e dizendo, Deus me deu uma oportunidade de mudar a minha vida. Mas Deus me apresentou você para me transformar, para que eu transformasse milhares de pessoas que estavam à minha volta. E esse é o meu maior presente. Não é dinheiro, não é sobre dinheiro. É sobre transformação de verdade de pessoas. Porque é a maior propaganda, inclusive na minha cidade, me chamam de comprimido. Porque quando uma pessoa tem um problema, fala assim, você chama Ruth, você precisa conhecer Ruth. Seu comprimido é Ruth. E aí as pessoas às vezes chegam, tem uma senhora que chegou e disse, olha, me disseram que eu não preciso falar nada, que você vai falar tudo. Eu disse, vamos lá, posso fazer a sua leitura? Você autoriza? Eu fiz a leitura corporal da mulher, que ela ficou assim, ela disse, só tem uma coisa, eu tenho um problema muito sério. Quero ver se você sabe me dizer o que é esse problema. Eu falei, bom, seu maior traço, seu maior problema é a boca. Aí eu falei todos os problemas que vêm da boca. O sexo, comer, o beber, o falar demais, até a fofoca. E aí, o oral sempre é mais. Professor, eu sou muito grata, porque tudo isso, graças a Deus e a você, você mudou minha vida. Você é o cara, continua a tua missão, Jair. O mundo precisa da sua mensagem. Você é um excelente carteiro. Eu entendo essa unção que você carrega. Eu honro sua vida e quero dizer uma coisa, eu estou fechada com você até depois do fim. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você acabou de ver o testemunho da Ruth Berg. A Ruth, ela trabalhava em casa de família, como ela falou, e ela, para completar a renda, ela vendia pamonha na feira. Ela vivia literalmente trabalhando para ter o que comer naquele dia que ela trabalhava. E ela, como você viu, nós aparecemos através de uma publicidade, de uma propaganda para ela. E ela, perceba, ela não tinha dinheiro que sobrasse um centavo. Mas naquele momento ela entendeu que ela podia mudar a vida dela. E eu sei que talvez você não tenha os recursos, e eu não quero forçar ninguém a que não tenha recursos a se endividar para entrar na nossa formação. Não é nosso objetivo de jeito nenhum. Eu só quero dizer, e como ela, muitas pessoas se determinaram a fazer de qualquer jeito, decidiram que iam fazer acontecer. E fizeram. A gente faz a nossa parte. Essa é a única formação que eu saiba que parcela em boletos. Entrega o curso todo para você e parcela o curso em boletos. Porque a gente quer que você não se aperte. A gente quer que você tome sua decisão. Nós estamos chegando na nossa última aula. E a nossa última aula é uma aula de despedida e também de uma grande confraternização, porque muitos já estão fazendo nossa formação, como a gente colocou aqui. Inclusive, tem uma pessoa aqui que tem em espanhol, ele está falando, Carlos, penso que vale a pena endeudarse, e aqui está a inversão vale cada centavo, traduzindo. Eu penso que vale a pena se endividar, já que essa inversão, esse investimento vale cada centavo. Veja, isso é uma questão de decisão de cada um. Porque, e a Lucimar está
agradecendo pela oportunidade de fazer o meu curso pelo boleto bancário. Eu sei o que é isso, eu sei o que é não ter recursos, não ter oportunidade. É por isso que nós somos a única instituição que eu conheço que faz o parcelamento desse jeito. Não vai te dando o curso aos pedaços, de acordo com o que você pague. Não. A gente te entrega toda a formação, porque o nosso propósito é muito simples. A gente quer dar oportunidades a quem precisa. Mas não é todo mundo que precisa que agarra a oportunidade. A gente quer dar oportunidade a quem precisa e a quem decide que vai mudar a sua vida. Nós amamos testemunhos, depoimentos de mudança de vida. A minha vida é isso. Você começou assistindo às aulas em que eu disse, olha, eu preciso falar um pouco de mim para você entender todo o contexto. E durante 20 minutos da primeira aula eu falei um pouco de mim. Eu mostrei uma história de superação. Eu amo história de superação. O que a gente quer é escrever a sua história de superação. Mas é você que decide. Nós não podemos decidir por você. E isso nos leva a uma outra coisa. Há um tema, a Lucy Duarte também, outra pessoa comentando. Eu também agradeço por fazer o curso por boleto bancário e tenho aprendido muito. Gratidão, mestre. Que bom. Outra pessoa dizendo, já fiz minha inscrição, vou pagar no boleto. Perfeito. E olha que interessante. Tem gente perguntando se vai ter outra oportunidade. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu não sei se vou estar vivo amanhã. Eu só sei que a nossa formação está pronta para você. E eu não sei qual é a lógica de a gente esperar para uma outra oportunidade. Outra oportunidade é outro momento, é outra situação, é outro contexto. Se a gente não aproveita a oportunidade que a gente enxerga valiosa para a gente naquela hora, como se diz, como dizem os antigos, o cavalo selado não passa 2 vezes na sua frente. É um cavalo selado. Você precisa montar e fazer sua parte. Mas, se você não fizer, está tudo bem. E a gente já vai falar justamente hoje por que as pessoas, inclusive, não prosperam. Porque eu, lá atrás, comecei a falar sobre prosperidade. E eu disse que eu iria falar hoje por que não prosperam. Eu expliquei como prosperar. Mas mesmo assim, se você usar essas informações que eu te dei, e se você não conseguir fazê-las funcionar, só pode ser por um motivo. Exatamente. Se você não conseguir fazer tudo que eu lhe disse funcionar sobre a lei da atração, não vai funcionar se ocorrer uma única coisa, que é o que a gente vai falar hoje à noite para você. Porque eu não quero... Olha que interessante, tem uma terapeuta aqui assistindo, tem algumas, já vi que tem algumas. Olha o que ela coloca. Terapeuta Viviane Souza. Gente, estou há 2 anos, minha vida mudou completamente. Não tinha condições, fiz no boleto e tive ajuda. Depois paguei o próprio curso com as sessões. Caramba, isso é maravilhoso. Obrigado, com muito orgulho, terapeuta Viviane Souza. Nossa, que delícia, que maravilha, isso é muito bom. Olha, tem mais gente aqui, gente. A Gil Martins. Eu agradeço por fazer parte da TRG e vale cada centavo investido. Parabéns, seu Jair, pelo lindo projeto. Que maravilha. Olha a outra aqui, a Laureta. Terminei o curso e estou atendendo. E está a valer cada centavo investido. Gente, que maravilha. Olha, outra aqui. Foi a Viviane. Hoje sou master terapeuta com muito orgulho, ou seja, ela já avançou. Enfim. Tem uma pessoa perguntando sobre o valor do boleto em dólar. Sou angolano e gostaria de saber para fazer o câmbio. Felipe, numa conversão direta, em dólar, daria 10 dólares, 14 dólares, daria 18 a 20 dólares por mensalidade, por boleto. O curso inteiro, eu preciso fazer um cálculo rápido aqui, mas eu já vou dizer para você, dividido em dólar,
daria $550. É isso, tá certo? $550, Felipe Vadinho. Amo Angola, ainda não conheço, vou conhecer em breve. Bem, gente, a gente não quer que você tenha pegadinhas no meio do caminho. Então, a gente te mostrou. Olha, nossa, tem muito depoimento que eu começo a falar, eu já vejo aqui a Simone Máximo. O meu marido está totalmente focado. Já iniciou as aulas, está gostando demais. Logo será eu. Que maravilha. Bem, ó, a Silvana Correia, eu fiz um mini curso há um ano atrás. Eu queria muito fazer esse curso na época. Eu não tinha condições, mas a terapia me fez prosperar e olhar para frente. Eu estou aqui iniciando o meu curso. Que maravilha, gente. Que coisa fantástica. É isso, esse é o nosso objetivo. E só por último, a Elisângela aqui. Obrigado, Jair. Paguei hoje minha inscrição, estou muito feliz. Sei que tem um potencial para me tornar um terapeuta de resultados. Você vai se tornar um terapeuta de resultados. Gente, a gente mostrou para você, primeiro a gente mostrou que você não é azarada, que você não é uma pessoa amaldiçoada, que as dificuldades da sua vida hoje estão ligadas a tudo que você instalou como software na sua cabeça no passado, sem que você soubesse que era assim que funcionava. A gente te mostrou qual é a lógica do inconsciente, o que o consciente atrai, como ele funciona. A gente deu oportunidade para você, a gente começou a falar sobre a lei da atração, eu expliquei como você pode fazer com que a lei da atração funcione, e agora a gente vai falar, se não funcionar, por que é que não funciona? Por uma única coisa. Porque a gente não quer que você caia em pegadinhas, de jeito nenhum. A gente quer que você tenha tudo muito claro mesmo. Perceba o seguinte, lembra que na última aula eu falei que quando a gente faz uma oração, e gente, aqui a oração não tem nada a ver com religião, tá? A TRG não tem nenhuma ligação com religião. Nós temos na TRG padres, freiras, bispos, pastores, monges, espíritas, enfim, todas as pessoas. A TRG, ela é um instrumento para se fazer o bem. Primeiro, se fazer o bem a si mesmo e depois fazer o bem aos demais, certo? Enfim, então, a gente, quando faz uma oração, ou seja, quando a gente se conecta com Deus para alguma coisa, tem a passagem da Bíblia que eu falei para você, que Jesus, em aramaico, uma língua que tinha só 144 verbetes, ele elucidou, elaborou uma frase dizendo a você, a mim, a todo mundo, se orardes com fé, crendo que já recebestes, te será dado. O que ele quer dizer com isso? Que é preciso que você, se crê que você já recebeu, quando você crê que já recebeu, você tem dentro de você internalizado. É o que você sente. Perceba, é o que você sente que molda a realidade ao seu redor. Eu vou te falar de novo. É o que você sente que molda a realidade ao seu redor. Olha, só um comentário bem rápido aqui. Lucimar, a lei da atração já está funcionando para mim. Eu estou muito grata por tudo, é muito gratificante. Você é a primeira terapeuta da minha cidade de Potiraguá, Bahia. Perfeito. Olha, você prestou atenção no que eu falei? É o que você sente que molda a realidade ao seu redor. E aí é que está a chave da sua prosperidade ou da sua derrocada. Hoje mesmo eu escutei o relato de uma senhora que estava falando de uma outra, e essa outra está com a idade de 50, 60 anos, e com diabetes, com um monte de problemas emocionais, com problemas de saúde, com dificuldades financeiras, a vida de ponta cabeça. E aí eu perguntei a ela, tá, mas como é que essa pessoa chegou nesse estágio? E aí, depois de muita conversa, nós chegamos juntos à seguinte conclusão. Ela se auto-abandonou a vida inteira. Ela nunca lutou para prosperar, para fazer o bem, para ser grata.
ela sempre trouxe amargura dentro de si. Eu sei que quando a gente passa por dificuldades, é muito difícil a gente ser grato à vida. Mas a TRG, ela ajuda você a reestruturar as dores. E aí você olha para trás e fala, caramba, já passou. E tudo que aconteceu me fez crescer. Agora eu sou grande. Agora eu posso viver. E aí eu posso ser grata ao meu passado. Mas enquanto eu sentir dentro do meu coração que eu não sou suficientemente boa para ser amada, eu nunca vou ter uma família próspera em que haja amor nesta família. Eu vou ter um casamento que vai ter brigas, desentendimentos, gritarias, traições, dificuldades financeiras. Eu vou trazer para mim um ambiente caótico de miséria. Por quê? Porque dentro de mim eu sei que eu não mereço ser amada. Eu não mereço a prosperidade do amor, porque prosperidade não é só financeira. Prosperidade é integral. Prosperidade é você ter abundância na vida emocional, sexual, financeira, relacional, profissional. É isso, social. É você ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Prosperidade não é você ter recursos em uma área só e nas outras não. Quantas pessoas são ricas? Eu atendi muitos milionários, que eles eram tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que eles tinham era dinheiro, muito dinheiro. E era de uma pobreza terrível. Teve um deles, inclusive, que sempre me chamou a atenção. Ele passou 2 ou 3 sessões comigo e não quis mais voltar, porque a gente começou a mexer em algumas feridas. E, apesar de ser multimilionário, ele só dormia tomando uma garrafa inteira de vinho e um hipnótico, Zolpidem, para dormir. Você imagina que vida? Esse multimilionário era tão pobre, que a única coisa que ele tinha na vida era dinheiro. Prosperidade não é isso. Prosperidade é você ter abundância em todas as áreas da sua vida. Mas para isso, você precisa sentir dentro de você que você merece. Lembra, se orares com fé, crendo que já recebestes, crendo que és merecedor, porque a vida não tem injustiça, nada é por acaso, tudo está sempre certo. Eu atraio a realidade ao meu redor, com a realidade do meu coração. E o que é que me faz sentir de verdade que eu não sou merecedor, que eu não sou merecedora? É simples. O conjunto de dores e de mensagens dolorosas que eu recebi. Claro, existe uma equação nesse caminho. Qual é a equação? Qual é o somatório? Eu passo por um evento e eu tenho uma reação. Depois dessa reação, é que isso vai dar um resultado. Eu vou explicar de outra maneira para você entender. Se alguém passa e pisa no meu pé, foi um evento.
Eu posso reagir agredindo a pessoa, gritando com a pessoa, ou retirando meu pé, esperando que ela se desculpe. No primeiro episódio, no primeiro caminho, minha primeira reação, eu agrido a pessoa de volta. Qual vai ser o resultado disso? Uma confusão, uma briga, agressão, ou gente machucada, até mesmo morte. É o resultado. Vamos para outra sequência. Evento. Alguém pisou no meu pé. Como é que eu reajo? Falando alguma coisa, gritando, xingando ele. Qual é o resultado disso? Alguma discussão, algum constrangimento, etc. Terceira possibilidade. O mesmo evento, uma reação diferente. Eu tiro o pé e coloco na cabeça, essa pessoa pisou sem querer. E a pessoa se desculpa. Por favor, me perdoe, eu não vi. Qual é o resultado disso? Completamente diferente dos dois primeiros. Então, veja, evento é o que acontece com você. Reação é como você age diante dos eventos. E o resultado é o somatório disso. Ficou claro para você? O ideal é que você passe por situações ruins, tenha uma reação muito boa para que o resultado seja bom. Mais de uma vez, eu já estive aqui, nessa frente, olhando aqui nessa câmera, e de repente tudo deu errado. Ao vivo, tudo deu errado. Evento foi, tudo deu errado. Qual foi a minha reação? Tranquilidade. Por quê? Porque eu sei que está tudo sempre certo. Mantive a tranquilidade. Qual foi o resultado? Todas as vezes que eu me lembre que houve alguma coisa errada aqui, a gente voltou ao ar e corrigiu, e eu terminei a minha aula, a minha live em paz. Evento mais reação é igual a resultados. Agora, eu não posso culpar você se você não consegue reagir de forma pacífica ao mundo. Eu entendo. Por quê? Porque às vezes a gente passa por tanta dificuldade, por tanta luta. Às vezes a gente nunca aprendeu o que você está aprendendo durante esses dias comigo. Às vezes a gente sofreu um abuso sexual que transtornou a vida da gente. Outras vezes foi abandono, foi humilhação, foi se sentir inferior, foi se sentir humilhada, desprezada, sem condições financeiras. Enfim. E é muito difícil com esses eventos você ter uma reação saudável. E o que acontece é que a mensagem que fica é que você não vale nada. Isso é a crença que você tem dentro de você. E aí, eu queria que você entendesse como é que se formam as crenças, como é que são formadas as crenças. Claro, eu quero responder uma pergunta aqui no meio do caminho, que é uma pessoa perguntando, Gabriela Suzano. Primeiro é necessário fazer o curso de terapia da terapeuta TRG para depois fazer o de leitura corporal. Eu estou fazendo, é incrível. Que bom, mas olha, você pode fazer os dois juntos, tá, Adriana e Gabriela? Você pode fazer os dois juntos. Assistir a aula de um e de outro, você não vai se confundir, não. Muita gente pergunta isso. E realmente é incrível. A Adriana está certíssima. Mas você pode fazer junto, tá? Não se preocupa, não. Bem, e, gente, desculpa, só um comentário aqui, ó. Vou falar sobre crenças, tá? Mas para não perder. Victor Alejandro Leão Rodrigues. Extraordinária e grandemente bendecida noite. Saludos desde Venezuela, Isla de Margarita, Estado Nuevo Esparta. Ou seja,
extraordinária e grandemente bendita noite. Saudações desde a Venezuela, da ilha de Margarida, do estado de Nova Esparta. Saudações, Victor. A gente está em toda a América Latina. Essa certificação é uma certificação internacional, para que você saiba. Pois bem, como é que se forma a crença? Porque crença é essa certeza que você tem dentro de você, lá dentro, de que quando acontece uma coisa boa na sua vida, você pode esperar que vai acontecer outra ruim. Você tem essa crença? Se tem, coloca aqui. Outra crença é que as coisas de errado só acontecem comigo. Então, é uma outra crença. Outra crença é, para mim, só sobra o resto. Ou eu não tenho sorte, ou eu tenho azar, ou as pessoas não acreditam em mim, ou eu não mereço ser feliz. São crenças. Mas como é que são formadas as crenças? As crenças, elas são formadas da seguinte forma. Você recebe uma pancada emocional. Essa pancada emocional vai gerar uma série de dor, sofrimento e interpretações para a vida. Funciona da seguinte forma. Imagine um lago bem tranquilo. Bem tranquilo. E aí, você pega uma pedra e joga com muita força no lago. Pá! Vai fraturar a superfície do lago. Vai causar um trauma naquela superfície límpida. Calma. O objeto do trauma, que é a pedra que você arremessou, vai permanecer no fundo do lago para sempre, até que seja retirado. E o que vai acontecer com a superfície do lago? Vai criar um monte de ondas, não é? Que vai tomar conta do lago inteiro. Isso é um trauma e são as crenças. O trauma é quando você leva uma pancada emocional, atira a pedra, fratura a superfície do lago, tem um trauma. Você recebe uma humilhação, uma traição, uma agressão, você sente aquela dor. E aquilo fica dentro do seu coração para sempre, até que seja retirado. E mais, a interpretação que você vai dar a partir dali para aquele evento vai contaminar a sua vida inteira. Vou dar um exemplo mais prático ainda. Uma criança que, lamentavelmente, sofre um abuso sexual. Ou sofre bullying. Ou tem um pai agressivo que a espanca brutalmente. Essas marcas e dores emocionais ficam dentro do coração, da alma, para sempre. E a criança vai interpretar as ondas do lago, a criança vai interpretar como? Para a criança, ela é o centro do universo. Ela não entendeu ainda que existem outras pessoas, outros mundos, outras possibilidades. Para a criança, ela é o centro do universo. Então, se alguém está machucando ela, só pode ser porque ela é ruim, ela é má, ela merece. Por que está machucando ela? É o pai dela, é a mãe dela. E muitos dizem, eu estou fazendo isso para o seu bem. E bate muito. Deixa marcas no corpo. E a pessoa ainda escuta, eu estou fazendo isso porque eu lhe amo. Essa criança cresce com essas crenças. E aí, ela vai ter um relacionamento, por melhor que seja o seu parceiro ou a sua parceira, a crença que ela tem, baseada naquele trauma, é a de que ela não é uma boa pessoa. Ela não é merecedora de amor e de carinho. Percebe? Faz sentido para você?
Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai começar a sabotar os seus relacionamentos. E aí, tem alguma coisa que mexe muito com as pessoas e vem disfarçada de oportunidades. Uma pessoa tem um relacionamento saudável com alguém que verdadeiramente o ama. Aí, essa pessoa tem a crença de que ela não é merecedora de tudo isso. Como é que ela se sabota? Muitas vezes aparece alguém mais bonito ainda, mais interessante, mais agradável ainda, que desperta os desejos nela. E ela acha que está fazendo um grande negócio, largando aquele por outro, numa ilusão hipnótica. Tem um relacionamento sexual, um encontro fortuito, de repente, ela mesma acaba dando criando a maneira para que o seu namorado ou a sua namorada fique sabendo, para que ele possa acabar. E aí se destrói tudo. E se você está pensando que isso que eu estou falando é uma invenção, deixa eu te contar um caso. Olha só que coisa forte. Eu vou contar um caso de uma cliente minha, tá? Que ela, para você não esquecer, para não esquecer também, porque eu vou botar outra coisa aqui na tela, essa pessoa, ela deixou o celular ligado na sessão, mas já vou te contar isso. Olha o caso aqui da Rosânia. Eu fui espancada até meus 21 anos. Quando gritei que nunca mais meu pai encostaria a mão em mim, saí de casa para me jogar embaixo do primeiro caminhão que passasse pela BR. Uma professora não deixou. Graças a Deus, Rosânia. Graças a Deus você está aqui. Percebe quanto é doloroso isso? Eu tenho um caso de uma mulher que tinha um relacionamento de um homem que a amava. E ela era feliz com ele. Mas ela tinha uma crença de que ela não era merecedora, por ter tido uma vida muito difícil, de muita humilhação. Determinado dia, ela foi para a sessão de terapia. E chegou na sessão de terapia, ficou na antessala. E, gente, isso aconteceu no meu consultório, tá? Quando eu atendia. Ela ficou na antessala, eu estava na sala atendendo. Ela ficou lá esperando, como todo mundo ficava esperando. Quando terminava, eu cumprimentava a pessoa, trazia ela para o consultório e atendia. Enquanto ela estava na antessala, ela estava ligando para o esposo, estava conversando com o esposo. E aí, ela terminou, eu chamei ela pegou o telefone, botou dentro da bolsa. Entrou no meu consultório, sentou, botou a bolsa do lado dela e começou a conversar. E ela queria falar muita coisa naquele dia. Eu não pude trabalhar naquele dia o protocolo, porque naquele dia ela não queria. Ela não queria fazer o protocolo para resolver traumas naquele dia. Ela disse que queria contar algumas coisas da vida dela, que eu não sabia. Porque ela estava gostando muito das sessões, ela estava confiando cada vez mais em mim, e ela queria contar algumas coisas. Eu falei, fica à vontade. E aí ela contou que ela tinha amantes. 1, 2, 3 amantes. E ela começou a contar que ela tinha 3 amantes. E eu olhei para ela e só escutei, não cabe ao terapeuta julgar. Cada pessoa tem a sua vida. E aí, como se não bastasse, ela começou a contar que esses amantes eram exclusivamente para relações sexuais. E começou a entrar em detalhes que eu não perguntei sobre a vida sexual que ela tinha. Posições sexuais, brinquedos eróticos que ela usava, locais em que ela fez sexo com esses amantes. Inclusive na própria cama em que ela vivia, da casa que ela vivia com o marido. E terminou a sessão, foi só para isso.
E acabou a sessão, eu falei, tá bom, então acabou a sessão, na próxima a gente trabalha o que tiver para trabalhar. Na outra sessão ela chega e começa a me contar meio que horrorizada. Horrorizada, mas rindo um pouco. Que quando ela estava falando com o marido antes de começar a sessão, e eu abri a porta e chamei ela para entrar, ela pegou o telefone e colocou dentro da bolsa, mas ela não desligou o telefone. Ela deixou o telefone ligado. E como ela deixou o telefone ligado, o marido escutou tudo. Escutou ela falando que tinha 3 amantes, que tinha relações sexuais, que teve relação sexual na própria cama, em que eles dormiam, etc, etc, etc. E eu olhei para ela e falei, como é que você interpreta isso? Ela falou, que azar, né? Eu falei, azar? Não. Inconscientemente você preparou tudo isso. Porque a sua crença é de que você é feliz demais no seu casamento, não é verdade? Eu nunca vi ninguém feliz demais. Eu já vi pessoas felizes, mas feliz demais, felicidade não é um doce que você come e enjoa se comer demais. Você sempre disse que era feliz demais. Isso sempre me chamou a atenção. Significa que você é feliz além da conta que você merece, além do que você dá conta. E aí, você naturalmente procurou aventurar-se em outras camas, no fundo, para sabotar o seu relacionamento, para que você pudesse voltar ao seu status natural de que não era merecedora de tanta felicidade. Ela parou alguns minutos em silêncio, porque ela não esperava. Mas é simples, é lógico. Você está descobrindo isso agora com a minha explicação sobre os traumas emocionais e sobre as crenças. Então, quando você não resolve as suas crenças emocionais, o que você acredita no seu coração, o que você crê no seu coração, nunca vai ser a prosperidade. Sempre vai ser a autossabotagem. Você já teve a sensação de que tudo sempre dá errado para você? Você já teve a sensação de que toda vez que acontece uma coisa boa, acontece outra ruim para compensar? Eu era assim. Eu era assim. Quando tinha alguma coisa boa que ia acontecer na minha vida, eu ficava calado. Eu não falava para ninguém. Eu não comentava. Sabe por quê? Porque eu tinha certeza que se o mundo soubesse, ia dar errado. Eu era uma criança muito atormentada. Eu tinha sinais de abandono, de bullying, de violência, de humilhação, para tudo que era lado. Eu tinha muita ansiedade. Adivinha o que acontecia na minha vida? Quando acontecia uma coisa boa, acontecia 2 ou 3 coisas muito ruins. Eu atraí aquilo. Por quê? Se orares com fé, crendo que já recebeste, será dado. Eu tinha certeza que ia acontecer uma coisa ruim. Eu cria que eu já tinha recebido. Eu tinha uma fé absurda. Eu sabia que se acontecesse uma coisa boa, ia acontecer outras coisas ruins. Aquilo que você crê no seu coração é como você molda a realidade ao seu redor. Faz sentido para você? Para mim, faz sentido. Tem gente aqui que está comentando, a Gilmara, quando alguém sorri muito, logo vem o choro e a tristeza. Essa é a crença que ela está partilhando.
depende de você. Hoje você já entendeu. Você já entendeu o que são traumas? Os traumas geram crenças, as crenças contaminam a tua vida e fazem com que o teu inconsciente só atraia aquilo que é coerente com o seu inconsciente. E o que é coerente com o seu inconsciente, com o seu coração? Que você não presta, que você não vale nada, de que você não é merecedora, de que as coisas vão dar errado, que as coisas não vão dar certo, que só acontece com você. Uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa dizendo, essas coisas só acontecem comigo. Aí eu falei, que coisas? Não, é porque deu tudo errado aqui. Aí eu falei, vai continuar acontecendo com você, só com você. Se vier um raio, tiver 1000 pessoas num lugar, o raio vai cair na sua cabeça. Claro, porque você tem certeza disso. Isso é a maneira antiga de se orar. É ter tanta certeza de que algo vai acontecer como se já tivesse acontecido. Que naturalmente isso se transforma em realidade. É o que você sente no seu coração que molda a realidade ao seu redor. O marido que você tem ou a esposa que você tem foi moldado pelo seu sentimento. Se você não ganha dinheiro, ganha pouco, ou tem dificuldade ou gasta muito, isso é moldado pela convicção que você tem no seu coração de quem você é. A realidade ao seu redor é moldada pela certeza que você tem dentro do seu coração, pela certeza do que você sente. Quantas vezes você não escuta a pessoa dizer, eu sinto que eu nunca vou ser nada na vida. Se você sente no seu coração, assim será. Até porque existe um segredinho do universo. Eu não sei se você sabe. O universo, ele só responde a você de uma única maneira. O universo só tem uma resposta para tudo que você pede, para tudo que você deseja, para tudo que você sonha. Não sei se você sabe disso. O universo só tem uma resposta para tudo que você indaga a ele. E a resposta dele, sabe qual é? A resposta dele é sempre sim. Aí você me pergunta, mas como assim, né? Por que que o universo só diz sim? Que história é essa? É simples. Tudo que você souber dentro do seu coração é o que você vai gerar ao seu redor. O universo a que nos referimos aqui é o seu universo, é o mundo ao seu redor, porque o seu universo é diferente do meu. Percebe? Então, o seu universo só vai responder sim. Como é que funciona isso? Se você disser, nossa, tem que dar errado porque é para mim. O universo diz, sim. Aí você fala, eu acho que eu nunca vou ser nada na vida. O universo, sim. Você fala, nossa, eu acho que meu marido está me traindo. O universo vai dizer, sim. Caramba, eu acho que eu vou ficar abandonada quando eu ficar velhinha. O universo diz, sim. Ah, eu tenho medo de morrer e ficar doente, abandonada por todo mundo. O universo, sim. Ah, eu acho que esse negócio não vai dar certo. O universo, sim, não vai dar certo. Ah, eu acho que eu não consigo. Sim. Acho que eu não sou merecedora. Sim.
O universo só diz sim. Aí, quando você faz, é a ferramenta que a gente conhece. Quando você faz a TRG, aí você começa a resolver seus problemas do passado, as suas dores, os seus traumas, aquelas crenças vão mudando, você começa a se sentir amada. A se sentir amado. E aí você começa a afirmar para o universo coisas diferentes. Eu vou ter sucesso? Sim. Eu vou conseguir isso? Sim. Tá difícil, mas eu não vou deixar essa oportunidade. Vai dar certo. Sim. Eu vou ser feliz? Sim. Eu vou conseguir prosperar? Sim. O universo só diz sim. O problema é que as perguntas que nós fazemos são derivadas do que a gente sente que a gente é dentro do nosso coração. Se você sente que você não é suficientemente boa para ser amada, o universo diz sim. Mas se você diz, eu quero mudar essa realidade, o universo diz sim. E se você diz, eu vou até o fim, o universo diz sim. Eu gostaria de saber o que vai acontecer com você se você não desistir de você e for até o fim. Porque o universo, ele só vai te dizer sim. Mas as perguntas, quem faz é você. Faz sentido para você isso? Eu não quero te convencer de nada. Eu só quero te mostrar a realidade das coisas. E por isso que eu te pergunto. Eu não peço para você acreditar em mim. Eu não digo aqui, acredita em mim. Não. Eu pergunto, faz sentido para você? Porque essa é a sua realidade. Já foi a minha realidade. Hoje não é mais. Hoje eu posso ter a paz para moldar o universo ao meu redor. Hoje eu me sinto grato e feliz por tudo que acontece ao meu redor. Eu vejo nos olhos das pessoas a felicidade da transformação. Eu moldo a realidade ao meu redor, espalhando o máximo de bem que eu puder fazer. Eu vou ter condições de fazer o máximo de bem que eu puder? O universo vai dizer sim. E aí acontece uma coisa mágica na sua vida, chamada frequência vibratória. Quando você começa a entrar no estado de gratidão, você começa a ter um impacto da frequência vibratória na sua vida. E perceba, quanto maior sua frequência vibratória, mais emoções saudáveis você se conecta. Mais energias boas inundam a sua vida. Eu vou te explicar isso melhor. Olha, você já encontrou alguém? Por favor, coloca aqui nos comentários. Você já encontrou alguém na rua, por exemplo? Ou alguém foi na sua casa? Que depois de alguns minutos conversando com aquela pessoa, você ficou sem energia, esvaziada. Isso aconteceu comigo, eu vi essa situação. Teve uma pessoa
que foi numa determinada casa. Eu estava nesta casa. E nesta casa havia um pé de café. Até hoje, eu tenho vontade de ter um pé de café em casa, porque eu me lembro desse pé de café que eu achava ele lindo, florido, bonito. Era maravilhoso. Muita gente dizendo sim. E aí uma senhora foi lá nessa casa, e aí ela olhou para o pé de café e falou: Nossa, que pé de café bonito! Isso eu vou pedir para você acreditar em mim, porque é uma história que eu estou contando do que eu vi. Mas você acredita que em 48 horas o pé de café caiu todas as folhas e todos os frutos? Eu nunca vi uma coisa daquela. E olha que isso faz uns 27 anos já. Uns 27 anos. Eu fiquei tão chocado que nunca esqueci. A energia de algumas pessoas é muito pesada, lenta, desagradável. Quando você começa a fazer o bem que parte de você, quando você começa a se livrar dos traumas e começa a ficar leve, começa a ficar feliz, você começa a entender a vida, você começa a desenvolver gratidão. Gratidão por você estar enxergando, por você estar vivendo, por ter o mundo inteiro para você conhecer. Quando você começa a desenvolver gratidão, você começa a ficar feliz. E aí você começa a mudar o seu padrão vibratório. E aí quando você chega perto de alguém, a pessoa fala: Nossa, eu adorei conversar com você. Que coisa boa, você traz uma sensação tão boa. Isso também é verdade, você também já viu isso. Essas pessoas, elas vibram no amor. Elas têm prosperidade. As coisas dão certo. Eu me lembro de uma vez, uma pessoa que... Essa pessoa é uma pessoa muito pesada. As coisas dela sempre dão errada. E aí, ela estava comigo em alguma situação, eu fui dar carona para ela. E aí, quando fui dar carona, eu falei: meu carro está no estacionamento. Beleza, fomos ao estacionamento. Quando eu cheguei lá, eu fui pagar o estacionamento. Aí o rapaz disse: olha, isso aqui já está pago. Eu falei: não, veja de novo, porque eu estacionei o carro aqui, eu saí com o ticket, eu estou voltando agora e eu não paguei antes. Ele fez: moço, está pago. Alguém pagou o seu estacionamento. Porque aqui eu não consigo. Ele mostrou na tela a minha placa, tudo certinho. Essa pessoa que estava comigo, ele olhou e falou: mas tudo dá certo na sua vida? Como assim? Eu nunca vi isso, uma pessoa pagar o seu estacionamento. Tudo que eu vejo em você, na sua vida, dá certo. E eu falei: é verdade. Porque o meu estado de espírito é de tanta gratidão a Deus pela vida, que até o que dá errado, eu fico muito tranquilo, porque eu sei que muitas vezes foi um livramento, ou é a preparação para outra coisa dar certo. Faz sentido para você? Dessa forma, contrariedades comuns da vida que antes me perturbavam, hoje não me perturbam mais. Porque as minhas crenças não são de que vai dar errado, de que se eu rir muito, eu vou ter um desespero, um problema lá na frente, um aperreio. Eu não tenho a crença de que se alguma coisa der certo, duas vão dar erradas. Já tive, hoje não tenho. A lei da atração funciona quando você está em paz. Quando você não tem paz, o que você ora, o que você acredita, o que você atrai é desarmonia. Agora imagine,
Você fez essas aulas gratuitas comigo. E eu tenho certeza que você gostou. Porque eu falo para mim mesmo. Eu falo tudo aquilo que eu gostaria de ter ouvido e ninguém nunca tinha me dito. Por isso que eu sei que você gostou. E aqui está o momento crucial. Acaba aqui as nossas aulas gratuitas. A decisão agora é sua. Eu convido você para receber esta carta, porque tudo isso aqui é uma grande mensagem que eu estou te dando. Eu sou apenas um mensageiro. Eu te trago uma mensagem, uma carta, para que você abra e leia. Se fizer sentido para você, dê um jeito. Só se fizer sentido para você. Junte-se ao nosso exército da TRG. Venha descobrir essa vida que as pessoas dizem aqui nos comentários. O tempo todo. Venha viver essa nova vida. Ser um terapeuta da TRG não é somente ter uma profissão que você pode usar ou não. É muito mais. É entender como a vida funciona da melhor maneira possível. Vou responder só uma pergunta para nós terminarmos. Como entrar em contato com o suporte? Estou perdida. Não se preocupe. A gente vai colocar aqui agora para você entrar em contato com o suporte. Deixa eu colocar aqui. Você vai digitar isso no seu navegador, no seu navegador da internet. Ó, tá aqui. ibft.com.br, tá certo? Então você digita isso e aí vai abrir uma tela. Eu vou mostrar a tela para você agora, inclusive, qual é a tela que vai abrir quando você digitar ibft.com.br, tá? Essa tela aqui, ó. Pronto. Tá vendo essa tela? É ela que vai abrir. Aí você vai, aqui embaixo, você vai rolar só. Tem a parte laranja, é para você clicar para assistir as aulas, e a parte verde é que você clica para ter acesso ao WhatsApp, ok? Essa parte verde aqui, ó. O amarelo é suporte, o verde é suporte e o amarelo acesso às aulas, tá? É isso, somente isso, tá bom? Então, aí você tem um suporte, não precisa se preocupar com nada, tá? Outra pessoa fez uma pergunta interessante. Como saber se terei sucesso nesse curso? Ana Paula, a gente não é charlatão para dizer para você, não, compre o curso que vai ter sucesso. Não. Se for pensando nisso, não compre não, tá? Não faça isso não. Para você ter sucesso, você precisa assistir às aulas com seriedade. Recomendo que você, ao terminar, procure um anjo para você fazer a sua terapia e se livrar de pensamentos de medo, como esse. Mas que está certa a sua pergunta. Terminou isso aí, eu recomendo que você refaça o curso todo, porque você vai ser outra pessoa quando você terminar. Aí você volta, você enxerga coisas que você nunca tinha visto. Atenda de graça, você pode começar pela plataforma de estágio. E atenda o máximo de pessoas que você puder de graça. Você vai adquirir segurança, você vai ter depoimentos, você vai conseguir gente indicando você. E aí você fala para a primeira pessoa que atender de graça, para todo mundo que atender de graça, se você indicar alguém para mim, se você gostar do que a gente está fazendo, te ajudar, me indique. E quando você indicar, diga que o valor da consulta é, sei lá, R$30. Não precisa ser muita coisa. Ou seja, $5. Só isso. Quando sua agenda estiver cheia, você cobrando $5 por sessão ou R$30, aí você aumenta para R$50. Quando você encher sua agenda, você aumenta para R$100. Quando você encher sua agenda, você aumenta para 150.
Quando todo mundo estiver pagando 150 e não tiver mais espaço, bota para 200, 300, 400, o valor que você quiser. Por quê? Uma terapeuta que consegue ajudar uma pessoa a se curar da depressão, 40 anos em cima de uma cama, essa terapia as pessoas pagam qualquer valor para se livrar de uma cama, para se erguer, para poder criar seus filhos. Uma pessoa que sofre de ataque de pânico, se ela descobrir que você sabe usar as ferramentas e liberta ela para sempre, ela vai querer pegar qualquer coisa para se livrar. Essa é a maneira de você ter sucesso. Tem outras, mas a que eu conheço e recomendo é esta. Tá certo? É isso, Ana Paula. Muito obrigado pela pergunta, muito inteligente. Bem, aqui, gente, a gente encerra. Nós nos despedimos aqui. Eu espero que tudo que eu tenha falado tenha feito sentido para você. Nós vamos agora mandar o link no seu grupo para que você possa se inscrever. São as últimas horas. Para que você possa adquirir sua formação e começar a estudar. Pode ser, inclusive, parcelado no boleto em 12 vezes. Faça isso. Estamos mandando agora os links no seu grupo para você fazer sua formação. Sinceramente, eu estou lhe esperando. Eu gostaria muito de ter a honra de assinar, como eu fiz hoje, de assinar os certificados, como hoje eu estava fazendo. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Hoje eu estava fazendo isso, eu estava assinando 300 certificados. Eu faço isso o tempo todo. Eu faço questão de assinar na mão para entregar para você. Bem, formação de terapeutas, 12 parcelas de R$ 299, menos de R$ 300. Ou seja, para quem está fora são 12 de $50. Pode ser parcelado no cartão ou no boleto, ok? Então, nos despedimos aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero, sinceramente, eu acabei de fixar, estou fixando aqui o link aqui nos comentários. Não consigo fixar não, vou pedir para o pessoal do suporte, se puder, já fixar nos comentários o link para você se inscrever. E também estamos mandando lá. E também no primeiro comentário a gente vai procurar fixar e a gente vai mandar para você no seu grupo. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que você siga com a gente. E se você não seguir, eu lamento. Mas está tudo bem. Que você siga em paz, que a gente possa ter te ajudado o máximo possível. Que você seja feliz. Um grande abraço, fica com Deus. Até mais.